Não, deixa umas coisas meio fora do lugar mesmo, tá bom. Porque senão você vai ficar obcecado com um negocinho chamado perfeccionismo, e perfeccionismo tem que ser tratado como disfunção e não como meta. Eu ouço muito isso, né? Porque eu sou muito perfeccionista, como se fosse uma vantagem. Não, perfeccionismo é uma doença emocional, você precisa parar com isso, por uma razão muito simples. Você não vai fazer nada perfeito, ponto final. Não, Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Efésios 5, 20, 21 e 22. 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Só existe um Deus, que está com você todos os momentos, glórias a Ele. Quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 até o 9. Uma história que eu acredito seja bastante conhecida. E caso ela ainda não faça parte do teu repertório, caso você ainda nunca tenha lido isso, eu espero que hoje de manhã, nessa manhã tão quente do lado de fora, ela possa aquecer você também do lado de dentro. Porque às vezes a nossa vida fica assim, um tanto desanimada, um tanto fria, tantas metáforas que a gente pode usar para explicar as condições do nosso mundo interno. E eu acredito muito no poder de uma boa história, principalmente quando o personagem principal da história é Jesus. Essa história pode transformar os rumos da nossa vida, pode transformar os nossos olhares, nos dar outras perspectivas. E esse é o meu desejo para você, para a tua vida hoje de manhã. João 21, de 1 a 9. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galileia, os irmãos Zebedeu e 2 outros discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse: vou pescar. Os outros disseram: vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse: paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse. De repente havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então, o discípulo que Jesus amava disse: é o Senhor. Amém, até aí. Todos nós temos na vida, e nós precisamos ter expectativa. Você veio, acredito que hoje aqui, com uma expectativa. Você toma decisões na tua vida com expectativas, você trabalha com expectativa, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa composição humana. E a questão não é se você vai ter ou não expectativa, a grande pergunta é: quais são as bases da sua expectativa? Porque às vezes a gente cria uma expectativa que ela não tem nenhum pressuposto. A gente fica com expectativa de viver algumas coisas, mas fica a pergunta: o que é que você fez antes para hoje estar com expectativa para viver algumas coisas? Porque se eu não trabalhei para construir, eu não posso deixar a expectativa tomar conta de mim, porque aí eu não estou gerando expectativa. O que é que eu estou gerando? Frustração. E nós temos muito isso. De às vezes ficar esperando alguma coisa acontecer, mas aí eu preciso perguntar: peraí, o que é que eu fiz para isso acontecer?
Será que eu posso mesmo estar com expectativa desse algo, sendo que eu não fiz nada para esse algo acontecer? É o adolescente, o jovem, que hoje tem Enem, segundo dia do Enem, e ele está numa expectativa enorme de ir muito bem no Enem. Aí você pergunta para ele, escuta, como é que foi teu ano? Ah, meu ano foi muito louco, balada todo dia. Vida louca mesmo, mas eu estou com muita expectativa no Enem. Fala assim, não, você não está criando expectativa, você está criando uma baita de uma frustração. Porque você só pode ter expectativa de ir bem no Enem se durante o ano de 2023 você se entregou para a prova do Enem. Eu estou usando o Enem como exemplo porque aqui ninguém vai prestar o Enem, porque senão aqui vocês estariam, e a idade média aqui não é muito cara de Enem. Então eu não estou querendo dar exemplos da plateia, tá bom? Mas você pode usar isso para qualquer outra coisa da vida. Quer dizer, eu estou com expectativa, tá? Mas você trabalhou para essa expectativa? Ou você está, na verdade, numa gestação de uma frustração que vai nascer daqui a um tempo, você vai dizer, poxa, não aconteceu. Mas como que ia acontecer? Então a gente tem que deixar de ter expectativa? Não, a gente tem que cuidar do nosso coração, criar expectativas e dar condição, criar bases para que eu tenha boas, para que as minhas expectativas elas tenham sentido. Elas tenham uma razão. Porque expectativa sem base é a ilusão. O que é ilusão? É o engano. Uma pessoa iludida é uma pessoa enganada. Então o que a gente precisa ter na nossa vida? Aliás, qual outro item que a gente tem que ter na nossa vida? A gente tem que ter desilusão. E esse é um assunto que eu já falei tantas vezes aqui na Bethesda, me sinto até repetitivo. Mas desilusão é bom? Não. Mas qual é o contrário da desilusão? A ilusão. Ilusão é bom? Não. Qual das duas você quer lidar? Porque a ilusão é você ficar nutrindo em você mesmo mentiras. E a desilusão? Desilusão é você ficar de frente com a tua realidade. E ficar de frente com a realidade é o princípio número 1 de você passar por uma transformação na tua vida. Para eu mudar de vida, eu preciso ser desiludido em relação às minhas mentiras pessoais, que todos nós temos. Que são histórias, são narrativas que a gente monta para tentar de alguma maneira justificar para a gente, inclusive às vezes as nossas omissões. E a gente fica alimentando uma mentira e criando expectativas. Não, eu preciso interromper esse processo. Eu e você. A gente precisa ficar de fato de frente com o quê? Com a desilusão. Não, eu não estudei. Esse ano não vai dar. Eu não vou ficar mentindo, eu vou lá, vou tentar, mas eu não vou com a expectativa de, nossa, vai dar. Não, não vai dar. Por quê? Porque eu não me entreguei para isso. Eu não me abrir mão de algumas coisas, porque para eu viver algumas coisas na minha vida, às vezes eu preciso abrir mão de outras. Eu não abri mão, e agora? Agora não adianta eu ficar aqui, poxa, pois é, não sei o quê. Agora espera e tenta de novo numa próxima vez. Porque a desilusão, ela é o fim das expectativas sem fundamento, e isso é muito bom. E a gente precisa desse processo. A gente precisa muito, nós já adultos, precisamos muito desse processo de, não, eu estou sem as ilusões, eu estou de frente com a realidade da vida. Os enganos que eu patrocinei dentro de mim mesmo, não, caiu por terra. Eu não estou deixando mais eles ganharem corpo dentro de mim. Ah, mas no primeiro momento então bate um desânimo? Com certeza, você é um ser humano, você não é um robô. Vai bater um desânimo? Vai. Vai bater uma tristeza? Vai. Mas é muito bom quando a gente passa por um processo onde a gente consegue se libertar de viver sempre preso na negação da nossa realidade. Ficar em contato com a realidade é fácil? Não, é muito difícil, porque a realidade de todos nós é muito dura. Mas não entrar em contato com a realidade é mais ou menos como você não pagar a fatura do teu cartão de crédito. Você pode não pagar. Mas o mês que vem não é mais o mesmo valor. E o próximo mês você pode não pagar? Pode, claro, é uma decisão sua. Mas daqui 3, 4 meses dobrou o valor, é juros sobre juros, juros compostos. Eu deixar a vida à deriva e ficar negando a realidade, juros compostos.
É aquele casal que está com sérios problemas no casamento e fica um tempão enrolando, porque tem preconceito de falar, tem preconceito de se expor, tem vergonha de se expor. Aí eles tinham um problema há 1 ano, que começou talvez num ajuste de uma conversa, poderia resolver. Não, a gente dá jeito. Aí 3 anos depois, quando a casinha está quase caindo, vão atrás para resolver. Olha como juros sobre juros foi cruel nesses 3 anos, onde vocês não se olharam, não se trataram, não sentaram com alguém para falar, a gente precisa falar de nós dois. Porque às vezes 2 pessoas precisam de uma terceira fazendo um olhar de fora para dizer, vocês estão insistindo em alguma coisa que não vai funcionar. Na vida, para a gente crescer, a gente precisa aprender a se expor. Eu só preciso aprender a me expor com a pessoa certa. Não vou sair lá no Facebook dizendo como é que eu estou, como é que eu não estou, como é que é meu marido, como é que é minha mulher. No Facebook não é lugar para isso. Lugar para isso é você vir aqui conversar com as pastoras, os pastores, eles te ajudarem na tua caminhada pessoal, conjugal, seja lá qual for. Então eu preciso, o quanto antes, interromper a ilusão para eu conseguir lidar com as questões da vida. Eu aconselho que você comece isso hoje. Porque essa época que a gente está vivendo, de fim de ano, né, a gente já tem aquela tentação, aquela doce tentação de... novembro, né, meu? Fazer terapia em novembro, isso aí nem existe. Terapia a gente faz em março. Então, mas de novembro para março são 5 meses de juros compostos de problema na tua vida. E você, novembro de 23 ou março de 24, deixa eu falar, não vai mudar muita coisa não, é só um numerinho ali. Não, o dia de interromper processos de ilusão e de engano na vida é esse dia que se chama hoje. É agora de manhã. E vai ser rápido? Não. Não, porque não tem rapidez no mundo emocional, na vida espiritual. A vida é processo, mas que bom. Você estava num processo de auto-engano e agora você está num processo de autoconhecimento. Onde você se enxerga, onde você fica de frente com as suas falhas, onde você fica de frente com as suas futilidades, e porque você está de frente, você pode entrar num processo de cura. Então a gente precisa aprender a elaborar essas coisas todas que acontecem dentro da gente, porque experiências difíceis, elas podem gerar boas coisas dentro de nós, desde que a gente encare elas de frente. Desde que a gente pare de ficar com frasezinha bonita, frasezinha de efeito, que dão uma maquiada na nossa vida, mas não entram lá na profundidade do problema para lidar com ele. Pô, teve até a Bethesda para ouvir isso, hoje é duro, não é não? Mas eu vou tentar melhorar. Os discípulos estão aqui, depois de muitas caminhadas, muitas histórias, risadas, ao lado de Jesus. Eles andaram com Jesus. Momentos juntos, refeições, festas. Jesus morreu. Aquele clima de dúvida e de medo está no ar. É o clima deles. Eles estão assim. É aquela pergunta, é o seguinte, pô, nós tínhamos uma expectativa, e agora? Agora, o que a gente faz da vida? O que vai ser da nossa vida daqui para frente? Como é que a gente vive? Será que tudo aquilo lá que a gente ouviu era de fato uma realidade? Ou será que foi uma coisa que a gente experimentou e que agora não faz sentido? Algumas são as dúvidas, elas vão aparecendo dentro da gente. Jesus morreu e os discípulos voltam para suas atividades antigas. A maioria deles como pescadores. E como você leu comigo, Pedro sai para uma pescaria, os outros acompanham ele nessa pescaria, e eles passam a noite toda, eles não conseguem pescar nada. Eles estão desapontados, cansados, abatidos, e Jesus aparece e o cansaço, a frustração é tanta que eles nem o reconhecem. E é uma cena muito forte, aí eu acho que você vai conseguir fazer algumas relações com a tua vida, porque são pessoas cansadas com as redes vazias, isso é tão poético. Poético a poesia ela carrega essa melancolia.
As redes vazias não é para você e para mim, nós não somos pescadores, mas a rede vazia pode ser o meu coração que está vazio. Eu estou aqui num abatimento total, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. Talvez essas redes vazias, elas representam um esvaziamento de força. É um esvaziamento de ânimo, de tentar e não conseguir. E eles tentaram a noite toda, e você pode pegar essa noite toda não como um período onde está escuro. Não, a noite toda talvez sejam períodos da nossa vida. Nós temos períodos noturnos, onde fica difícil de enxergar, onde a gente tem medo, onde a nossa esperança ela não aparece. E eles estão aqui na beira da praia, cansados com as redes vazias. Você já se sentiu assim? É na beira da vida, na margem da existência, com a esperança no chão, a fé por um fio, e uma vontade enorme de jogar tudo para o alto. Aquele momento onde a gente só vive ausências. A gente tem o cansaço físico, que talvez tenha a ver com o acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, mas tem também o desânimo do lado de dentro. E desânimo é diferente de cansaço. Cansaço você resolve com um feriado. Desânimo não. Cansaço, você tira férias, vai para um lugar bem gostoso, quando você voltar, você está descansado. Desânimo não. Desânimo você pode ir para onde você quiser, quando você voltar, você retoma a tua vida, você não aguenta. A ausência do ânimo. Tipo a gente, assim, no final do ano. Que a gente fez um monte de planos, né, no final de 2022. Uma vez eu vi um meme muito bom que era assim: refazendo os meus planos para 2024, que são os mesmos de 22, muito parecidos com os de 2014. Que a gente vai atualizando e a gente não consegue realizar um monte de coisa, a gente vai dando F5. Muda uma palavrinha aqui, uma meta aqui e outra ali, mas em linhas gerais, tem muita coisa que faz anos que a gente não consegue fazer, às vezes por procrastinação, às vezes por preguiça e às vezes porque eu não tenho forças. Eu não sei se você já se sentiu assim, na beira da praia, com as redes vazias, olhando para a vida e olhando para o mar e pensando qual o sentido disso tudo. De que vale a pena eu viver. Porque quando a gente está assim, a gente questiona tudo. A gente questiona os outros, a gente questiona nós mesmos. As pessoas que têm fé, elas questionam a fé. Por que eu acredito? As pessoas que têm esperança, elas deixam de esperançar. E elas ficam desesperadas. Quer dizer, de que vale eu acreditar se eu estou como estou? E quando essas perguntas começam a surgir dentro da gente, a gente precisa assim ligar um alerta. Porque esperança não é você ter a vida toda resolvida. Esperança é você estar com a vida toda bagunçada e dizer assim: eu acredito que a vida ainda vale a pena e eu não vou desistir. Porque a gente fica achando que é sempre assim: o que é esperança? Nossa, uma vida de esperança. A gente pinta a esperança como uma coisa muito colorida, é um mundo de unicórnios, todo feliz ali. Não, se eu preciso de esperança, é porque a coisa não está. Então eu dizer que eu tenho esperança não quer dizer que eu estou com a vida resolvida. Dizer que eu tenho esperança, eu estou dizendo que eu quero fazer a minha vida ser significativa. Que eu quero fazer os meus dias valerem a pena, sejam eles quantos forem. Porque o grande problema da nossa vida ou da nossa sociedade é que a gente planeja a quantidade dos nossos dias e a gente devia planejar a qualidade dos nossos dias, seja lá quantos dias nós teremos. Então a gente faz planos, né? Eu tenho 46 anos. Não, eu quando tiver com 60, eu quero estar assim, assim, assado, mas não sei se eu vou estar vivo hoje à tarde. O meu plano não é como é que eu estarei com 60 anos. O meu plano é: eu quero hoje de manhã ser uma bênção para as pessoas da Bethesda, ponto. Porque é a minha vida agora, é o que eu estou fazendo agora, é isso. É a qualidade do que eu faço no presente momento, porque eu não sei qual é o dia de amanhã. Eu não sei quantos dias eu ainda tenho pela frente, isso está fora do meu controle. Agora, tem uma coisa que eu posso dominar, uma coisa que eu preciso viver, uma coisa que eu preciso aprender a lidar. É a qualidade com que eu vivo o momento que eu estou agora. Você vai sair para almoçar com alguns amigos, alguém da família hoje. Então, esse almoço, então, é a tua responsabilidade de fazer dele um ambiente agradável, gostoso. Isso eu posso fazer.
Ah, não, mas é porque agora eu vou almoçar com a minha mãe até o ano que vem. Não, você não sabe nem da tua vida, nem da tua mãe até o ano que vem. O que vocês têm é agora, porque a vida é agora. E a fé cristã, ela é a fé da lucidez. É a fé que fala de uma vida suscetível. Ela contempla a frustração, porque se frustrar faz parte da vida. A fé cristã foi resumida muito bem nas palavras de ninguém mais, ninguém menos do que o Cristo, que ele diz o seguinte: olha, mantenha um bom ânimo, porque às vezes é só desânimo. Ou seja, alimente o seu coração de coisas que vão te animar. Por quê? Porque às vezes a vida só vai trazer coisas para te desanimar. É uma luta. Nós temos lutas internas, elas não param. E a grande questão é, do que eu me alimento? Do que eu estou enchendo a minha vida? Que tipo de pessoas que eu estou trazendo para perto de mim? Para alimentar a minha esperança? Para animar o meu coração? Então eu preciso ter uma postura, esse é o desafio nosso como seres humanos, é de ter esperança para continuar vivendo quando tudo parecer perdido. E obviamente que tudo parecer perdido é um exagero de linguagem, talvez seja os limites da minha linguagem, não consegui fazer uma frase melhor que essa, mas é você, às vezes, olhar para a vida e falar, nossa, tá tudo errado. E não, geralmente não está tudo, é que a gente é meio trágico. Né? A gente gosta também de uma tragicomédia. É tudo na minha vida deu errado. Não, tudo não deu. Tudo é muita coisa. Você teria que ser competente demais para fazer tudo errado. É que a gente pega um ponto da vida e a gente, a partir desse ponto, ele se torna a nossa lente. E aí, a partir dessa lente, a gente olha e fala, nossa, tudo deu errado. Não deu tudo errado. Mas se você está nesse momento, eu respeito ele. Às vezes a gente precisa de uma tragédia mesmo. Sabe aquela coisa? Pare o mundo que eu quero descer. Que parece uma frase super humilde, é uma das frases mais narcisistas que existe, né? O mundo vai ter que parar para você? Olha, desde quando que você vale tanto assim? 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Gente, congela, o Vili quer descer. Não, a vida não funciona assim. No Salmo 6, Davi diz assim, eu estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar. E de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista e os meus olhos estão cansados. A poesia ela carrega o drama. O Davi encharca a cama de tanto chorar. Já tem gente falando assim, é que o Davi não me conhece, eu encharco 2 camas. No Salmo 69 ele diz, eu estou rouco de tanto pedir ajuda. E os meus olhos estão turvos de tanto procurar Deus. Fala a verdade, você queria ter escrito isso aqui, não queria não? Para dar aquele ar bem assim, não é porque é comigo. Não, eu respeito completamente a sua dor e o seu momento, mas a gente precisa olhar a vida de uma maneira maior e entender, sim, eu tenho problemas. Eu falo sempre para os meus pacientes, pensa que a tua vida é a casa, está tudo uma bagunça, não dá para arrumar tudo de uma vez. O que está pior? É a cozinha. Foco na cozinha, deixa a sala bagunçada. Vamos trabalhar nessa cozinha um pouco? Ah, não, mas eu tenho essa mania de estar com tudo organizado. Pois é, está com tudo e não está com nada. Porque fica nessa obsessão de estar com a vida sempre toda organizada, e isso não existe. Isso é um absurdo conceitual. E uma vez eu dei esse exemplo aqui, eu falei aqui na Bethesda, inclusive, falei assim, você quer estar com a vida toda organizada? Você não tem nem a cozinha organizada. Aí uma senhora no final do culto me chamou e falou, Vili, a minha cozinha está organizada. Aí eu falei para ela, não. Você organizou a sua cozinha, mas você não pode almoçar nela hoje, senão ela fica desorganizada. Porque a cozinha é igual à vida, a gente fica organizando. E boa coisa é quando a gente consegue aceitar assim, algumas bagunças vão ficar. Ao invés de arrumar, eu vou aprender a viver com bagunça. Porque de repente, inclusive, a minha felicidade depende de algumas baguncinhas. Porque essa vida também toda arrumada, vamos combinar, deve ser uma chatice.
Nossa, tudo no seu devido lugar, credo. Eu não quero ir na tua casa, porque eu sou fora do lugar, eu não posso ir. Essa casa toda no lugar, ela não tem conforto, ela não tem aconchego, ela não tem acolhimento. Não, sala gostosa é assim, um monte de almofada jogada, colchão no chão, pipoca esparramada, é isso aí é carinho, é conforto, é amizade. No dia seguinte você limpa. E a vida também. Amanhã a gente arruma isso. E as outras áreas que são mais intensas, não, eu estou cuidando delas. Eu preciso cuidar da minha esperança para eu continuar vivendo, mesmo que algumas coisas estejam bagunçadas, e talvez algumas vão continuar. Tem uma frase da Clarice, aliás, eu gosto demais das sacadas da Clarice Lispector, e tem uma delas que ela diz assim, não vou saber citar literalmente, mas ela diz algo assim, olha, toma cuidado para você não eliminar todos os seus defeitos, porque talvez tenha um defeito que sustenta a tua vida toda. Não, deixa umas coisas meio fora do lugar mesmo, tá bom. Porque senão você vai ficar obcecado com um negocinho chamado perfeccionismo, e perfeccionismo tem que ser tratado como disfunção e não como meta. Eu ouço muito isso, né? Porque eu sou muito perfeccionista, como se fosse uma vantagem. Não, perfeccionismo é uma doença emocional, você precisa parar com isso, por uma razão muito simples. Você não vai fazer nada perfeito, ponto final. Não, você nem me conhece? Não, mas eu conheço o ser humano, você não vai fazer, ponto. Na vida a gente busca aperfeiçoamento e não perfeccionismo. Eu vou melhorar, agora uma hora vai ficar perfeito? Claro que não. Inclusive o perfeccionismo gera uma coisa na gente terrível, que nunca está bom, né? Inclusive coisas muito legais que você fez, ao invés de você celebrar que você fez algo muito legal, o que você faz? Lamenta que não ficou perfeito. Ou seja, lamenta que não ficou de um jeito que nunca poderia ficar e nunca ficará. A gente precisa aprender a lidar com as nossas frustrações para elas não serem bloqueadoras da nossa vida, porque senão elas se tornam. Gosto muito de uma história que eu ouvi quando eu era bem pequeno, essa história de um homem que era presidente de uma empresa, e essa empresa nas mãos, né, sob o comando dele, essa empresa cresceu, se tornou uma grande empresa, com números assustadoramente bons. E ele resolveu se aposentar, um processo de aposentadoria, e o processo de aposentadoria dele foi muito assustador, porque todo mundo assim, como que ele vai sair, o que vai ser da empresa, e começou então um processo ali para iniciar quem queria substituir aquela pessoa de tanto sucesso na vida profissional corporativa. Enfim, ele se aposentou, uma nova pessoa entrou, e essa nova pessoa pediu uma conversa com ele. E ele, depois de muito recusar, um dia aceitou atender o novo presidente da empresa, foi até a casa, né, pessoa mais jovem foi lá, sentou com ele. Pô, queria agradecer ao senhor, por o senhor me atender. O senhor é uma referência, porque sob o teu comando a empresa alcançou os maiores números, os melhores resultados. E agora isso está sobre as minhas mãos, e eu vim aqui hoje pedir uma mentoria de como que eu devo proceder. Então eu faço uma pergunta, o que é que o senhor fez para a empresa se tornar esse sucesso? E o homem com muita preguiça olhou para ele e falou assim, eu tomei boas decisões. E não falou mais nada. E aquela pessoa mais jovem pensando assim, pô, isso é óbvio, né? Dentro dela. E com muito respeito, muito tato, ele falou assim, não, sim, eu entendo, mas o que o senhor fez para tomar boas decisões? Ele olhou no fundo dos olhos daquela pessoa e disse, eu tomei péssimas decisões. Como é que a gente aprende a tomar boas decisões? Tomando péssimas decisões. O problema, inclusive, da religião é que decisões ruins se tornam agentes bloqueadores, disciplinadores. E a gente precisa ter uma relação com a frustração, com o erro, que ele é de pedagogia. Não, eu vou transformar essa minha decisão ruim em alguma coisa que ali na frente eu vou aprender a tomar uma decisão boa. Por isso que a gente não pode esquecer o passado. O passado não é um sentimento, uma agenda da nossa vida que a gente deleta. Não, o passado é um lugar onde eu olho, para inclusive aprender. Essa é a lógica do museu. Você vai no museu para quê? Para aprender com a história. E muitas vezes, para que ela não se repita. Para que seja feito de um jeito diferente.
Como é que eu tomo boas decisões? Olhando para as minhas péssimas decisões e pensando, isso aqui vai acontecer de novo e eu preciso olhar de um outro jeito. Eu preciso agora aprender a lidar com essas questões a partir de outra perspectiva, porque senão as minhas decisões elas se tornam o quê? Agentes bloqueadores. Não, eu me frustrei, eu errei e agora eu não consigo mais viver. E assim é o medo, eu não posso mais sentir medo. Você tem que sentir medo, eu não posso ter culpa, você tem que sentir culpa, isso é a tua humanidade. Você precisa só ter uma relação diferente com o medo, com a frustração, com o erro e com a culpa. Jesus está diante de pessoas que estão assim, talvez com medo, frustrado, com culpa, com tensão, porque as coisas que eles planejaram, elas não aconteceram, a vida que eles sonharam, ela não chegou. O ano que eles planejaram bem bonitinho, aquela lista de planejamento para o ano novo, não deu certo. E Jesus está ali olhando para aqueles homens frustrados, inclusive com uma frustração muito forte, que é a frustração de não dar conta do trivial, que é pescar. Pescar para eles não é um objeto de lazer, pescar para eles é trabalhar. Do jeito que você sai de manhã para fazer o teu trabalho, aqui é trabalho. Pô, não consigo fazer meu trabalho básico do dia a dia. E Jesus não sugere para eles nada mágico, não joga um pozinho mágico na cabeça deles. Ele simplesmente diz para eles o seguinte, olha, vocês têm que continuar fazendo o que vocês já sabem fazer, mas faz em outro lugar. Você precisa continuar sendo quem você é, mas talvez com um coração diferente, com um olhar diferente para a vida. Porque diante de pessoas desanimadas e cansadas, Jesus não obriga, Jesus incentiva, e isso é muito lindo. Porque tem uma espiritualidade que ela é muito da obrigação, que eu tenho que dar resultado, como se eu fosse um CNPJ. E Jesus não olha as pessoas como CNPJs que tem que dar lucro. Jesus olha você na sua individualidade, com a tua história, do jeito que você foi criado, do jeito que você está aqui hoje. E Ele não coloca o dedo na tua cara, Ele diz para você, minha filha, levanta, mas tenta de um jeito diferente. Mas você está autorizada a tentar de novo. Ah, mas é que você não sabe quantas decisões ruins eu já tomei na vida. Ó que coisa boa, transforme isso agora em algo positivo e dê um novo rumo para a tua história. Isso é o reino da reinvenção. Isso é o reino do recomeço. Onde a gente não fica preso nas histórias lá de trás. A gente se autoriza a viver histórias novas ali na frente. Isso é maravilhoso. Passado existe? Existe e não vai ser alterado. A história que aconteceu, aconteceu, é isso. Acabou. Você fez, lide com isso. Agora, lide com isso não é assim, se culpe por isso. Não, lide com isso, elabore por que você fez, por que foi assim, e tente dar outro rumo, porque as coisas podem mudar, desde que você coloque alguma coisa diferente dentro de você. Jesus não manda eles criarem algo novo, isso é incrível, porque a gente sempre acha que a gente precisa inventar alguma coisa nova. Não, você não tem que fazer uma coisa nova, você tem que ter uma postura diferente. Você tem que mexer com as coisas aqui do lado de dentro, porque é aqui dentro que procede a vida. Você precisa mexer com os teus valores internos e viver dizendo para você mesmo, eu posso tentar de novo. E Jesus pergunta para eles, vocês têm alguma coisa aí para comer? Não, Senhor, a gente passou a noite aí e não conseguiu pegar nada. Aí ele diz, lancem as redes novamente. Você precisa pegar essa frase para você. E troque rede pelo que você quiser. Porque é uma autorização espiritual de ninguém menos, ninguém mais que Jesus, de dizendo para pessoas frustradas e abatidas, com as redes vazias, com o coração na lona, olhando para eles na maior paz do mundo e dizendo, coisa boa, né? O dia nasceu, vamos começar de novo, vamos tentar mais uma vez. Só que tenta de um outro lado, porque não adianta você ficar insistindo sempre na mesma coisa. E aí eu pergunto para você então, que é de alguma maneira a pergunta que Jesus está fazendo, ou que Ele está propondo. Onde que está o foco da tua vida? Onde é que está o teu coração? Porque Jesus está olhando a situação deles, e quando Ele diz, tentem novamente, mas de um outro lado, de um outro jeito, é para mudar a estratégia e para fazer, metaforicamente, entender o seguinte, o oceano é grande demais para vocês ficarem só aqui.
A vida é grande demais, o mar é grande demais para vocês ficarem só aqui. O conjunto de ideias que uma pessoa tem para organizar a vida é vasto e você está preso nessa mesma ideia. Por que você não tenta uma outra ideia? Lança a rede do outro lado, tenta alguma coisa diferente, arrisca. Ah, mas se der errado? Se der errado, pelo menos é erro novo, é uma coisa nova já na tua vida. Sabe o que a gente precisa na vida? A alegria da humildade de repente olhar para o nosso conjunto de ideias e falar assim, eu estou errado. Isso é libertador. Eu estou errado. Não tem perfeccionismo, não, eu estou errado. Eu estou seguindo inclusive um conjunto de ideias que não está fazendo bem para a minha vida. Olha para o outro lado, porque talvez a alegria esteja do outro lado. Tenha coragem de virar o pescoço para enxergar a vida sobre outras perspectivas, porque talvez a esperança esteja do outro lado. Você já parou para pensar na possibilidade de que a vida feliz, uma vida significativa, ela está num lugar diferente desse que você está insistindo? E você está aí anos insistindo, e talvez inclusive por questões dogmáticas, familiares, teológicas. Não, mas é porque meu avô viveu assim, meu avô viveu assim. Cara, teu avô foi teu avô, você é você. O mundo que ele viveu, inclusive, é diferente do mundo que você vive. Inclusive tem novas ideias, que talvez se teu avô estivesse aqui, ele já estava nessas novas ideias e você está preso naquela lá. O seu caminho de cura, ele pode ser o oposto desse que você está insistindo. Você já contemplou essa possibilidade? A vida verdadeira, ela pode estar do lado contrário desse que você está insistindo. Porque o lado que você está insistindo está o quê? Redes vazias, abatimento e uma falta de sentido existencial. E de repente eu preciso ouvir alguém soprando no meu ouvido. Cara, vamos tentar outras coisas. Você é livre para isso. Ah, tem certeza que vai dar certo? Não tem certeza. E a gente não precisa de certeza, a gente precisa de coragem. Aliás, certeza a gente não tem para nada. A única certeza que nós temos na vida é que a gente vai morrer. O resto, possibilidades, probabilidades. E essa questão de virar o pescoço para enxergar a vida sobre outra perspectiva é muito séria, inclusive para quem cresceu na igreja. É religioso faz tempo e não consegue virar a cara para enxergar beleza fora dos muros onde foi criado. Porque acha que a vida é aquilo ali, é dentro daquele murinho que eu fui criado. Não, tem muita vida fora desse muro. Tem muitas opções fora do universo onde você e eu fomos criados. Tem muita vida fora dos conteúdos que eu estou criando os meus filhos. Eles um dia vão ter que virar o pescoço também. E tem que virar o pescoço. E tem que olhar para outros lados. Ah, eu viro o pescoço e saio andando sem pensar? Não. Eu olho as possibilidades e começo a questionar o que é melhor para a minha vida. Mas eu não posso ficar preso e tentando sempre no mesmo lugar. Sempre do mesmo jeito. Num horizonte espiritual viciado, abafado, um tédio. E aí a gente fica, a vida não muda. Não muda. Se você não muda, a vida não muda. Ela vai ficar assim, desse jeitinho, o tempo todo. Às vezes a gente fica com hiperfoco em alguma coisa e isso é muito destrutivo. Acho que você já ouviu muitas vezes essa coisa. Não, você precisa ter foco, você precisa ter foco. Você precisa ter foco. Mas você não precisa só ter foco. Você precisa criticar o teu foco. Porque você pode estar focado em alguma coisa que está devorando a tua esperança. Do que vale esse foco? Você está focado numa pessoa que está roubando a tua energia emocional, porque ela é tóxica. Do que adianta estar focado? Está super focado em quê? Em alguma coisa que está me destruindo. E por ficarmos focados em algumas coisas sem questionar a razão do nosso foco, a gente vai perdendo oportunidades, a gente vai perdendo pessoas, a gente vai perdendo amores, a gente vai perdendo horizontes, a gente vai perdendo novidade de vida. Que tal a gente virar o pescoço e olhar a vida sobre outras possibilidades? Os discípulos estão tão focados na frustração da noite deles, que eles não conseguem perceber que Jesus está ali. Ó como o foco é ruim. Olha como o foco pode ser danoso na tua vida. Você está tão focado no fato de que a rede está vazia, que Jesus está na tua frente e você não percebe. Por quê? Porque teu foco não está em Jesus, está na rede vazia. Teu foco pode ser teu problema. Então eu preciso criticar onde é que está o meu coração. Como é que eu estou organizando a minha vida?
Que tal a gente virar o pescoço e ver outras possibilidades dentro de nós? Porque o nosso foco pode ser um ídolo hipnotizador. E você está tão focado nisso que você não consegue ver outras coisas na vida. E se a gente focasse em quem ficou ao invés de em quem foi embora? Não é melhor? Aliás, isso serve muito para Bethesda. E se a Bethesda focasse em quem está aqui hoje de manhã? Não é melhor? Porque senão o nosso coração fica em quem? Em quem foi embora. Quem foi embora, que essa pessoa seja feliz e tenha paz no coração, e que quem ficou tenha o mesmo, e todo mundo feliz, todo mundo construindo a própria vida, e se amando e cuidando uns dos outros, mas eu quero focar em quem está aqui, e não quem não está. É a minha vida. E se você se amasse ao invés de ficar reclamando de quem não te ama? Porque você está focado na pessoa que não te ama mais. Problema dela, olha o mulherão que ela perdeu. Por que você não se ama ao invés de ficar com o teu coração naquela pessoa que foi embora dizendo que não te quer mais? E se a gente desse oportunidade para o dia de hoje, ao invés de ficar idealizando o passado? Porque a gente tem essa mania, né, de idealizar o passado. A gente não, né, o pessoal que não veio hoje. Ah, porque no passado, ah, porque o ano passado, ah, porque há 5 anos, ah, porque na outra igreja que eu ia. Vai, você saiu de lá porque não era tão bom assim, senão você estava lá. E a gente tem esse hábito de sempre idealizar as coisas que já foram. E a frase já diz, foram, acabou, não volta mais, a vida é agora. É quem está aqui agora, é o hoje, vamos viver agora e vamos ser felizes. Jesus está ensinando os discípulos que a vida mudou, mas a vida não acabou. A Bethesda mudou, mas a Bethesda não acabou. E a gente precisa internalizar isso para quê? Para a gente tocar a vida para frente. Porque o fato da Bethesda, o fato da tua vida ter mudado, não significa que a tua vida e a Bethesda tenham acabado. Não, é uma nova fase. E ao invés de ficar pensando na falta, deixa eu pensar nas oportunidades desse novo momento. E o que eu preciso? Parar de ficar com hiperfoco na falta, no que não tem, no que não é, no que não veio. Não, mas tem gente que veio, tem coisa que nós temos e a gente tem que focar nas coisas bonitas. Ah, esse é o discurso do otimista? Não, esse é o discurso do esperançoso. Da pessoa que não nega a realidade, mas ela faz uma opção por colocar o olhar dela muito mais naquilo que produz vida do que naquilo que produz tristeza. É uma opção. Você precisa entender que a sua vida mudou, mas a sua vida não acabou. Ah, mas ela não está do jeito que eu queria. Paciência, você vai ter que lidar agora com a tua nova realidade. Dentro da realidade nova que você tem, tente fazer a vida mais bonita possível. E acredite que essa nova realidade pode ser o início de algo muito bonito. Dá um frio na barriga para tomar a decisão e dar o salto? É muito. Aí vem de novo, mas ele, assim, qual certeza que você me dá? Eu? Nenhuma. Eu só te dou dúvida. Que, aliás, uma vez aqui na Bethesda, eu estava falando muito sobre dúvida, e uma pessoa me escreveu na rede social assim, hoje na Bethesda você fez um culto à dúvida. Eu fiquei em dúvida sobre o que responder, não falei nada para ela. Deixei ela no vácuo. Não, dúvida não é um problema. Dúvida é o quê? Dúvida é um elemento de quem pensa. E de que tem coragem de olhar e falar, será que eu estou certo? Será que está bom? Será que vai dar bom? Aí eu olho as possibilidades e falo, tem mais chance de dar bom do que dar ruim, eu vou arriscar. Dá um frio na barriga? Enorme. Enorme. O Zimmermann, psicanalista e psiquiatra, ele tem uma frase que diz assim, uma crise pode ser o início do fim, mas também pode ser o início de um novo começo. Os discípulos estão ali na beira do trabalho.
As redes vazias como uma metáfora de um coração vazio. Sem forças para dar o próximo passo, é crise. E o que é essa crise? Bom, ela pode ser o início do fim? Pode. Mas ela pode ser o início de um novo começo. Depende do que eu vou alimentar dentro de mim. E aí chega Jesus e sopra no coração deles. Tenta de novo. E eles tentam de novo e voltam com as redes cheias. Para eles, a crise foi o início de um novo começo e pode ser para você também. Aonde que está o meu coração? Quais são os meus tesouros? Jesus está dizendo uma simples frase para eles: olha, não tem só uma maneira de viver. Não tem só uma maneira de se organizar como comunidade, tem um monte. Não idealize o teu passado, a vida é de hoje para frente. Para de ficar procurando solução da mesma maneira. Eu citei casais, que às vezes não se cuidam. E outra frase super comum é: a gente está tentando já aqui nesse assunto há 5 anos. Então esse é o problema, vocês estão no mesmo assunto. Com a mesma ferramenta, do mesmo jeito há 5 anos. Será que vocês, nenhum olhou para o outro e falou: acho que essa ferramenta não é boa, né? Estou nessa luta aqui já pensando nisso aqui faz 2 anos. 2 anos você não pensou em mudar? Faz 2 anos que está dando errado. Tenta outra coisa. A Simone de Beauvoir, que ela diz assim: diante de um obstáculo que é impossível de superar, obstinação é estupidez. Às vezes eu preciso entender que a minha teimosia é uma estupidez. Eu estou aqui insistindo numa coisa que está me ferindo. A vida mudou, mas a vida não acabou. Essa é a boa notícia. Tem uma notícia mais complicada, que se você não absorver isso, pode ser que ela acabe. Isso não quer dizer a sua morte física, mas é a morte dos teus sonhos. E muito mais dolorido do que morrer um sonho, é morrer um sonhador. E eu acredito que Jesus gosta de ressuscitar sonhadores e sonhadoras. Pessoas que estão na beira da praia, com o coração vazio, com as redes vazias, sem perspectiva. Ele vai lá e joga uma semente de esperança. E essas pessoas, às vezes, sem forças, mas acreditando que alguma coisa pode mudar. Elas entram no barco: como dá trabalho, eu tenho que entrar no barco, eu tenho que enfrentar a arrebentação, tenho que preparar as redes, e tenho que jogar as redes, e tenho que puxar as redes. Dá trabalho, mas depois desse trabalho realizado também, a nossa vida se enche de novas possibilidades, e o nosso coração se anima com essas possibilidades, ou seja, eu preciso ficar alimentando o meu ânimo. Eu vi esses dias uma pequena palestra da Maria Rita Kel, que é uma psicanalista, que inclusive já falou aqui na Bethesda, que ela diz que o ressentimento não é um sentimento que não passa, o ressentimento é um sentimento que a pessoa alimenta. O ressentimento é o que, nossa, o meu ressentimento não vai embora. Ele não vai embora porque você dá comida para ele, por isso que ele não vai embora. E eu gosto de pensar que o meu ânimo, se eu ficar dando comida para ele, ele também não vai embora. Porque eu não gosto de ficar dando força só para coisa ruim. Pô, se eu alimentar o ressentimento, ele fica aqui, né? Pois se você alimentar a tua esperança, ela também fica. Se você alimentar a possibilidade de uma vida nova, esse sentimento também fica. Se você alimentar a tua vida, o ânimo para você enfrentar as durezas da vida, os mares que você tem pela frente, isso também fica. Isso também vai criando uma onda de mudança, de perspectivas de uma nova vida no teu coração. Essa vida é feita de fases. E a gente precisa aprender a fazer as pazes com isso. Pode ser que o teu momento seja assim, de você estar na beira da praia com as redes vazias, tal qual a rede, o teu coração. Mas isso pode ser só uma fase. Porque você pode começar a dar novos movimentos para o teu coração. E do mesmo jeito que apatia gera apatia, movimento gera movimento. Então comece pequenos movimentos. Mas, Vili, eu queria uma conversão radical. Eu, Vili, não acredito em conversões radicais. Eu acredito em decisões radicais. Mudanças são processuais. Eu vou tomar uma decisão radical aqui na Bethesda hoje. E vai mudar o que é isso na tua vida? Uma dor de cabeça, porque agora você tem um compromisso com você mesmo. E quando é que a tua vida vai mudar? Daqui uns meses ela começa. Mas que coisa boa é sair daqui hoje com a sensação de eu assumir um compromisso com uma pessoa muito importante.
Porque eu sou o meu primeiro relacionamento. E eu assumi um compromisso de olhar a vida sobre outras perspectivas. De parar de ficar idolatrando a noite que não deu peixe. E começar a me encantar com um novo dia, que esse sim, pode dar peixe. Que a possibilidade do novo está diante de mim. Para que eu vou ficar focado nessa noite escura, se tem um sol brilhando lá fora me convidando a viver? Isso é fácil? Não. Mas isso é possível. Isso está diante de todos nós aqui. Encarar os nossos mares, não tem mágica. Jesus não fez um estalar de dedos e mandou os peixes pularem na rede e está tudo resolvido, que é como a gente gostaria. Não, ele olhou para os discípulos e falou: preparem o barco, arrumem as redes, se encorajem, enchem o coração de ânimo, pega o remo nas mãos e começa a se mexer, porque movimento gera movimento, e movimento gera movimento, e depois de alguns movimentos a rede está completamente cheia. Porque movimento gera movimento e apatia gera apatia. Acho que eu vim aqui hoje dizer para você o seguinte: o que você quer alimentar dentro de você? Porque como uma comunidade cristã, a Bethesda está escutando o seguinte: tentem novamente, mas tentem de outro jeito. Olhem para outros lados, vejam outras possibilidades. Estou dizendo para você como indivíduo, você pode tentar de novo, por mais abatido que esteja o teu coração hoje. Você pode começar a fazer pequenas mudanças, e um dia você vai viver uma grande transformação. Amém? Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade, e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida é essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.